Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num material que, olha, parece um roteiro de filme de espionagem. Totalmente. A nossa fonte é um vídeo do canal do deputado federal Gustavo Gayer e ele constrói uma acusação, assim, seríssima contra o governo brasileiro. Muito séria. E a nossa missão aqui, é bom deixar claro, não é julgar, é desconstruir essa narrativa, entender como ela é montada peça por peça, usando só o que está no vídeo, na fonte original. Exato. Então vamos começar com a pergunta que o vídeo meio que joga no ar. E se o Brasil estivesse secretamente abrigando um dos líderes mais procurados do mundo? O interessante é ver a arquitetura da coisa toda, sabe? O material pega 3 eventos que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. Certo. Uma postagem numa rede social, um dado público de rastreamento de voo e uma mudança burocrática no governo. E aí ele costura tudo isso, criando uma linha de causa e efeito. Perfeito. A força da teoria não está em provas concretas, mas no jeito como esses pontos são ligados para criar uma história que parece fazer sentido, que soa alarmante. Ok, então vamos desvendar isso. O estopim de tudo, o que dá o pontapé inicial nessa história, é uma publicação atribuída ao Donald Trump. Isso. Segundo o vídeo, ele teria postado algo na linha de "é hora de limpar o espaço aéreo da Venezuela". Uma frase curta, né? Mas com um peso gigantesco dentro dessa narrativa. E a interpretação que a fonte dá para essa frase é o que define todo o resto. Não é tratada como uma bravata política. Não, de jeito nenhum. No vídeo, essa postagem é apresentada como um código, um sinal verde para uma operação militar que estava prestes a acontecer. A leitura é de que seriam ataques aéreos de precisão. Com um alvo bem claro, claríssimo: a cúpula do governo venezuelano. E principalmente Nicolás Maduro. A narrativa cria ali um senso de urgência, sabe? Um relógio correndo. E essa urgência se materializa de um jeito muito visual, o que eu achei bem eficaz. O vídeo mostra imagens de sites de rastreamento de voos. Sim, eu vi. E o espaço aéreo da Venezuela está completamente deserto. É uma imagem muito, muito forte. É impactante. Todos os voos comerciais, segundo a fonte, desviando, contornando o país. A implicação é óbvia. As companhias sabiam de algo, tinham perigo ali. E é aqui que a história fica bem interessante. Porque no meio daquele vazio todo... Exato. Surge um único ponto se movendo na tela. Um ponto solitário. A anomalia que, claro, chama toda a atenção. E a fonte faz questão de dar nome e sobrenome para esse ponto. Não é só um avião. De forma alguma. É o Airbus A319, matrícula YV2984. O vídeo identifica como o avião presidencial venezuelano, o Air Force One do Maduro, né? Usado por ele pelo alto escalão. E essa especificidade é uma ferramenta narrativa muito eficaz, não é? Citar o modelo, a matrícula, isso dá um ar de investigação, de veracidade. Com certeza, faz a informação parecer mais concreta, menos especulativa. Parece que foi apurado. Exatamente. Esses detalhes funcionam como âncoras de credibilidade. E o fato de ser o único avião voando apresentado como mistério central. Porque, num cenário de perigo, só o avião presidencial estaria no ar. E essa pergunta nos leva direto para o próximo passo da teoria. O destino do voo. Isso. Ele não vai para Caracas nem para um grande centro. O avião pousa no Aeroporto Nacional Santa Helena de Guairém. E a escolha desse local, segundo a fonte, é tudo menos aleatória. É a peça geográfica do quebra-cabeça. O que é fascinante aqui é a proximidade. A geografia é tudo. É crucial para a tese. Santa Helena de Guairém está a apenas 10 quilômetros da fronteira com o Brasil. 10 quilômetros? Sim, o vídeo afirma que é um trajeto de carro de 12 minutos até a cidade brasileira de Pacaraima, em Roraima. Ou seja, o avião presidencial de um país vizinho pousa literalmente na porta de entrada do Brasil. E a fonte ainda adiciona outra camada. Diz que a fronteira ali é porosa, de travessia fácil a pé. Então a localização do aeroporto já se torna a principal evidência da teoria. Eles não precisam mostrar uma foto do Maduro cruzando, a proximidade já serve como prova. Isso, a conclusão que o vídeo apresenta como lógica, como inevitável, é: Nicolás Maduro estava fugindo para o Brasil. A aterrissagem ali seria o ato final da fuga. Uma afirmação muito forte, mas aí tem uma ponta solta, né? Tem uma ponta solta. O próprio material admite que não houve nenhuma confirmação oficial.
Nenhuma autoridade brasileira, militar, civil confirmou qualquer tipo de contato, de pedido de asilo, nada. Exato. Se a entrada foi secreta, como esconder isso? Como se justifica a ausência de registros. E é aí que a teoria introduz a sua segunda grande peça, que serve justamente para amarrar essa ponta solta. Que é? O vídeo afirma que, no mesmo dia do voo, aconteceu algo em Brasília. O Itamaraty teria criado uma nova regra, descrita na fonte como algo inédito, antidemocrático. A regra do sigilo eterno. Exatamente. A possibilidade de impor sigilo eterno a documentos diplomáticos. Entendi. Então, o que poderia ser só uma mudança burocrática, dentro da narrativa, vira a ferramenta perfeita para uma conspiração. A cronologia é a chave. Precisamente. O fato de a regra, segundo a fonte, ter sido criada no mesmíssimo dia do voo é apresentado como a prova. Transforma uma coincidência em causalidade. A lógica seria: um contato oficial com as Forças Armadas na fronteira seria arriscado demais. Poderia vazar. Sim, geraria um escândalo. Então a solução seria essa operação secreta. E a nova regra do sigilo eterno seria a garantia de que qualquer documento sobre essa suposta entrada do Maduro jamais viria a público. É a peça que explica a ausência de provas. Certo. Então a narrativa já estabeleceu o que, a fuga, e o como, a entrada secreta cobertada. Mas isso leva à pergunta mais importante, que o vídeo explora em seguida. Por quê? O porquê? Por que o presidente Lula, o governo brasileiro, correria um risco político, diplomático desse tamanho? O que estaria em jogo? A motivação apresentada na fonte é o medo. Um medo visceral de que o Maduro, se fosse capturado pelos americanos, fizesse uma delação premiada. E não uma delação qualquer. Não. O vídeo alega que essa delação revelaria um mega esquema de financiamento de partidos e líderes de esquerda por toda a América Latina. Financiado com que dinheiro? Supostamente com dinheiro vindo do narcotráfico venezuelano. E o vídeo não fica só na acusação genérica, ele dá nomes. Dá nomes. A fonte lista especificamente quem estaria implicado. Lula no Brasil, Evo Morales na Bolívia, Gustavo Petro na Colômbia. E a Cristina Kirchner na Argentina. Exato. Apresentar essa lista eleva drasticamente o nível da acusação. Já não é só sobre proteger um aliado, é sobre autopreservação. A sobrevivência de um projeto político continental. E para dar ainda mais peso a isso, a fonte acredita a informação a uma pessoa específica, Hugo Carvajal. O ex-chefe de inteligência da Venezuela. Isso, que estaria nos Estados Unidos colaborando com as autoridades. Ao atribuir a informação a uma fonte nomeada, mesmo que de forma indireta, a narrativa busca de novo se ancorar em algo que soe como prova. Entendi. Então, a lógica da fonte é que o risco de abrigar o Maduro, por maior que fosse, ainda seria menor do que o risco dele ser capturado e falar. É essa a equação. Essa é a equação que justificaria a operação. Mas o Brasil seria o destino final dele. A fonte sugere que não. Se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, o Brasil seria apenas uma ponte. Uma parada estratégica. Exato, uma parada temporária. O objetivo final do Maduro, segundo o vídeo, seria chegar a países aliados mais distantes, Rússia, China. E Cuba. O material menciona Cuba, mas descarta. Afirma que o país estaria quebrado, sem condições de oferecer o suporte necessário. E para sustentar a ideia de que o governo brasileiro estaria disposto a fazer algo assim, o vídeo busca um precedente, né? Busca. Ele cita o caso da ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção e teria recebido asilo no Brasil. Isso funciona como uma forma de estabelecer um suposto padrão de comportamento. É um argumento por analogia. A narrativa diz: olha, já fizeram algo parecido antes, em menor escala, por que não fariam de novo numa situação muito mais crítica? Faz sentido dentro da lógica deles. O caso peruano é usado para tornar a alegação sobre Maduro mais plausível. Exatamente. E para fechar o ciclo, o vídeo pinta um quadro das consequências catastróficas dessa suposta operação. Quais seriam os riscos para o Brasil, segundo a fonte? Basicamente, 2 riscos monumentais. Primeiro, o Brasil se tornaria refúgio de uma pessoa com uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura. O que colocaria o país na mira das agências de segurança americanas. Sem dúvida.
E segundo, talvez mais grave, o Brasil mergulharia no que a fonte descreve como a pior crise diplomática de sua história, batendo de frente com os Estados Unidos. É o clímax da tensão na narrativa. Totalmente. E, apesar de todo esse cenário de sigilo, de acobertamento, o autor do vídeo termina com uma nota de confiança, quase uma profecia. Sim, ele afirma que não importa o que façam, a verdade vai aparecer. E a justificativa para essa certeza seria o quê? O poder da internet, que tornaria impossível manter um segredo dessa magnitude guardado por muito tempo. É um apelo final a uma espécie de justiça digital, descentralizada. Uma forma de encerrar deixando a porta aberta. E, ao mesmo tempo, empoderando quem assiste, né? Isso, a mensagem é que a vigilância coletiva online seria a última barreira contra esses supostos segredos de Estado. Então, o que tudo isso significa? Vamos só recapitular a estrutura dessa história toda que a gente analisou. Vamos lá. Começa com uma ameaça velada do Trump, que gera um voo solitário e suspeito para a fronteira do Brasil. No mesmo dia, uma nova regra de sigilo é criada, que seria o mecanismo para acobertar tudo. Certo. E a motivação para essa operação de altíssimo risco seria o medo de uma delação que poderia implodir a esquerda latino-americana. É uma cadeia de eventos muito bem amarrada, dentro da sua própria lógica interna, e vale reforçar o que a gente disse no início. Sim. Nossa análise se ateve a entender como essa perspectiva foi construída no vídeo. Nós não trouxemos informações de fora para checar os fatos. A missão foi mapear a narrativa. Exatamente. Inclusive, como já mencionamos, a própria fonte admite a falta de qualquer confirmação oficial brasileira sobre o contato ou a presença de Nicolás Maduro. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final que vai além deste caso específico. Sim. A fonte que a gente analisou constrói uma narrativa muito poderosa a partir de fragmentos de informação que estão disponíveis publicamente. Um post, um dado de voo, uma portaria do governo. Exato. E isso nos leva a uma pergunta importante para os nossos tempos. Com certeza. Independentemente da veracidade desta alegação, o que é velocidade e a eficácia com que narrativas complexas como essa são montadas e se espalham online, o que isso nos diz sobre a nossa relação com a informação? Exato. Quando peças soltas são costuradas de forma tão convincente, como a gente consegue distinguir um padrão real de uma história que é só bem contada? É algo para se pensar.